Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Carlene e eu vou estar falando hoje algumas orientações sobre como fazer uma célula de crianças, uma reunião de crianças, ok? Lembrando que as crianças não dão trabalho, elas dão frutos. Nós entendemos que as crianças fazem parte do corpo de Cristo e elas precisam aprender a palavra de Deus toda semana, assim como os adultos. Por isso nós fazemos reuniões de células com elas. Primeira coisa que nós precisamos para começar uma reunião de célula é um anfitrião. Nós precisamos de uma pessoa que abra a sua casa para receber a célula uma vez por semana. Esse anfitrião é importante que seja uma família que tenha um filho, não? Um filho, ou dois ou três, mas é preciso ter uma criança na casa onde vai ser a célula, porque isso vai te ajudar, essa criança a levar convidados e tudo isso. Então, se você já tem o anfitrião, você precisa de uma líder, né, de crianças. Eu suponho que você que está vendo esse vídeo é uma líder de criança e quer aprender um pouco mais. Então, se você é líder e você já tem um anfitrião, você precisa separar um dia na semana para poder fazer essa reunião. É importante que toda semana seja no mesmo dia. Você não pode estar trocando de dia, uma semana faz quarta, outra semana faz sábado, não. Porque isso não traz constância para as crianças, tá bom? E vai te atrapalhar muito se você fizer isso. Então separe um dia, por exemplo, toda quarta-feira eu vou fazer a reunião de célula e separo um horário. Das 6 às 7 da tarde, por exemplo. É um exemplo, mas quarta-feira é um bom dia, tá? É uma dica para vocês. Eu tenho um anfitrião, eu tenho a líder da célula e eu tenho o dia e o horário da célula. Com isso, você já pode começar a reunião. Nós temos na nossa igreja uma apostila específica para trabalhar com as crianças. Mas se você não tem uma apostila, você não tem nenhum material, você está começando agora, o que você pode fazer? Você pode separar um livro da Bíblia para poder estar estudando com as crianças. É importante você dar sequência, tá? Nas reuniões. Não é legal você, por exemplo, uma semana falar de João, outra semana falar de Davi, outra semana falar de Atos, outra semana de Romanos, não. Você vai seguir um livro, por exemplo. Você escolhe o livro de João para poder estar trabalhando com as crianças. E aí você vai separar várias lições de acordo com o livro que você separou. E cada lição tem que ter uma história, tá? Então, quando você for preparar, você prepara uma história desse livro que você escolheu para estar trabalhando com as crianças. Nossa célula, ela tem 5 passos que eu vou estar falando aqui para vocês hoje. Só que antes de falar isso, vou falar uma coisa importante para vocês. Para você começar a reunião de célula, você precisa ter pelo menos, no mínimo, 3 crianças, tá? Uma delas, o anfitrião da célula. E as outras 2 pode ser o seu filho, ou um amigo, alguém que mora perto, alguém da igreja, não sei. Tem que ter no mínimo 3 crianças para começar. E aí é importante convidar as crianças que moram perto da casa do anfitrião, para ser mais fácil para você. Por quê? Nós como líder, nós temos que buscar essas crianças para a célula, porque muitos pais, eles não são crentes, eles às vezes não são da sua igreja, são ímpios, né? Então eles não têm esse entendimento de levar as crianças para a célula. Então você precisa separar um momento, um horário antes do horário da célula para poder buscar essas crianças. Se é alguma mãe que já é da sua igreja ou que ela gosta de levar o filho, amém, né? Vai te ajudar muito. Mas se não, você precisa buscá-los. Amém? Então, você chegou o dia da reunião, quarta-feira às 6 da tarde, você busca todas as crianças, você já preparou a sua lição, você tem que preparar a lição antes, tá? Prepara a sua história, prepara a sua lição para você estar ensinando no dia da célula. E chegar antes, você não pode chegar atrasado. Por exemplo, você vai na casa do anfitrião antes de buscar as crianças para preparar a casa.
Você vai preparar, se tiver que colocar a cadeira no lugar, se tiver que preparar alguma coisa da merenda, você vai deixar pronto. Se a sua anfitriã não faz isso, eu tenho experiência de que muitas anfitriãs minhas, já gostam de deixar tudo preparado, gostam de preparar um bolo, uma coisa assim. Então, nesse caso, talvez não precise você chegar antes, mas é sempre bom, tá? Você ir, você preparar e depois buscar as crianças e chegar juntos e já tá tudo pronto para você não perder tempo, ok? Então, você vai buscar suas crianças para começar a reunião da célula. Primeiro passo, quebra-gelo. É importante você preparar todos esses passos que eu vou falar aqui, você vai preparar antes, tá? Com antecedência. Então, você vai preparar um quebra-gelo que tenha a ver com a sua história. Não pode ser qualquer quebra-gelo, tem que ser um quebra-gelo que tenha a ver. Por exemplo, eu estou ensinando sobre a volta de Jesus para as crianças. Eu vou falar sobre isso hoje. Então, eu preparei um quebra-gelo que tenha a ver com isso. Eu vou preparar um quebra-gelo que tenha a ver com isso, sobre o que eu vou falar, ok? Então, prepare um quebra-gelo, faça com as crianças. Depois do quebra-gelo é um momento de oração e louvor. É um momento que está junto com o quebra-gelo, tá bom? Esse é o nosso primeiro tópico, quebra-gelo, oração e louvor. O louvor você também tem que deixar as canções separadas antes, ok? Para você não perder tempo. O nosso tempo, ele tem que ser bem preparado para a gente conseguir fazer toda a célula em 1 hora. Porque é importante não passar de 1 hora para não ficar cansativo para as crianças, ok? Então você vai fazer a oração ali com as crianças, vai fazer um momento de louvor. Você pode separar 2 canções, uma alegre, né? E outra canção de adoração. Ensinar as crianças a importância do louvor, a importância de adorar, de levantar as mãos, de fechar os olhos, de entrar na presença de Deus. Depois, o segundo passo é contando histórias. Você vai contar a história que você preparou. Você pode ler a história na Bíblia, ok? Ou você pode preparar alguma coisa diferente, alguma imagem, ou algum fantoche, vai depender dos recursos que você tem. Se você não tem nenhum recurso, você vai pegar a Bíblia. Você vai falar para as crianças que a história que você está lendo, que você está contando, está escrito na Bíblia, na palavra de Deus. Claro que a Bíblia tem muitas palavras que são difíceis, então você vai preparar antes, você vai, se tiver que diminuir um pouco a história, se tiver que trocar algumas palavras, você vai deixar isso tudo preparado antes para você ler a história para as crianças. Lê com bastante ênfase, tá? Esse momento você pode ler de contar a história, mas lê com bastante ênfase para as crianças prestarem atenção. O terceiro ponto é a hora de ouvir, que é a aplicação. Nós vamos aplicar a história na vida das crianças. Esse momento é importante vocês não lerem, por isso que é necessário preparar a célula antes, todos os passos, porque você precisa saber do assunto que você vai falar. Então você vai aplicar, você vai explicar essa história, o que aconteceu, o que as crianças devem fazer para elas serem como Jesus, o que elas podem fazer na casa delas, entendeu? Então você vai aplicar essa história na vida das crianças. E dentro do passo da hora de ouvir, tá o versículo. Você vai ensinar o versículo que você separou para aquela criança, para as crianças da célula. Uma estratégia muito boa que nós temos é ensinar o versículo cantado, ok? Você vai preparar uma música com o versículo para ensinar para suas crianças. Talvez você não tenha como preparar um som ou um computador ou separar uma música. Se você tiver, amém, você prepara um ritmo ali para estar cantando com as crianças. Se não, você vai preparar e vai escolher, você mesmo vai cantar, você mesmo vai fazer a coreografia, os gestos. Por quê? Porque isso ajuda as crianças a memorizarem. Elas estão memorizando a palavra quando elas memorizam um versículo e elas não esquecem. Irmãs, as crianças não esquecem. Então, prepara uma musiquinha ali com um versículo para ensinar para elas.
E você pode fazer vários momentos, por exemplo, primeiro você só lê o versículo, depois elas repetem, depois elas cantam juntas, depois você pede para cantar só as mulheres, depois cantar só os homens, depois para cantar mais rápido ou para só fazer a coreografia. Então dessa maneira elas vão brincando um pouquinho e vão aprendendo o versículo. O quarto passo é a hora de conversar. É o momento de conhecer melhor as crianças e também de checar se elas aprenderam o que você ensinou. Para isso, você vai elaborar algumas perguntas sobre a história que você preparou. Você vai elaborar algumas perguntas, pode ser 5 perguntas, 6 perguntas, depende muito, não precisa ser um monte de perguntas. Você vai perguntar para ver se as crianças realmente prestaram atenção, se compreenderam. Se você quiser, você pode dar uma recompensa, levar uma balinha, um pirulito para a criança que responder a pergunta e recompensá-la aí de alguma maneira, ok? O quinto passo é a hora de brincar. Você vai preparar algum jogo, alguma brincadeira. Esse é um momento mesmo de divertir. Se você não tem uma brincadeira que tenha a ver com a sua história, pode ser qualquer brincadeira, né? Depende do espaço que você tem, depende do seu anfitrião, né? Se você vê que o anfitrião não gosta de muita bagunça, você vai preparar algo que não faça tanta bagunça, que não deve correr para não quebrar nada, sempre prestar atenção nessas coisas. Mas as crianças precisam se divertir também ali no final daquela reunião. Então é a hora de brincar. E por último, você vai fazer a merenda. É muito importante toda célula ter uma merenda, ter um lanche ali para finalizar, um momento de comunhão, tá? Não precisa ser muita coisa muito elaborada, pode ser só uma pipoca, umas bolachas, o que você possa levar. Mas uma dica para vocês, não levem o mesmo lanche toda semana, porque as crianças cansam de comer a mesma coisa. Então, sempre levam coisas diferentes. Uma semana leva pipoca, outra semana leva bolacha, outra semana leva um bolo. Se você não tem dinheiro para levar toda semana, você pode conversar com um anfitrião ou com alguma mãe para estar levando naquela semana. Uma vez por mês você pode pedir para todas as crianças levar alguma coisa para compartilhar e fazer esse momento da merenda, ok? Então, esses são nossos 5 passos. 1, quebra-gelo, oração e louvor. 2, contando histórias. 3, hora de ouvir, que é o momento da aplicação da história e o momento do versículo, né? 4, hora de conversar, que é o momento das perguntas. E 5, hora de brincar, que é a hora do jogo que você vai fazer. Por último, o lanche. E depois do lanche você vai finalizar a sua reunião, vai levar as crianças de volta na casa delas. Todas aquelas crianças que você buscou, você tem que levar de volta. E também é importante você arrumar a casa. Você não pode deixar a casa toda bagunçada para a anfitriã arrumar. Se você não tem uma líder em treinamento, não tem ninguém que te ajude na célula, é importante sempre ter, tá? Então, se você que é líder, você ore por alguém, convide uma irmã para estar com você, para ajudar você, porque é muito importante você ter uma pessoa que possa te substituir caso você não possa ir. Quando multiplica a célula, essa pessoa esteja como líder da célula, você vai treinar essa pessoa para estar com você. E ali no final, você pode pedir ela para ficar arrumando enquanto você vai levar as crianças em casa, ou ao contrário, ela vai, você fica arrumando, mas isso tem que acontecer, ok? Sempre finaliza deixando tudo organizado, agradecendo ao anfitrião uma vez mais por aquela reunião e tudo isso. As crianças, elas têm que se sentir felizes na célula, elas não podem se sentir obrigadas, com peso ali, elas têm que aprender a palavra de uma forma divertida, de uma forma alegre, amém? Porque elas precisam muito de receber Jesus. E outra coisa muito importante para terminar nosso vídeo, se na sua célula foi convidados naquele dia, você precisa fazer o apelo. Se for toda semana convidado,
Toda semana você faz o apelo, você faz a oração para as crianças receberem Jesus no coração ali. Muito obrigada por ficar comigo aqui até no final do vídeo. Se você tem alguma dúvida, se você tem alguma pergunta, escreva aí nos comentários que eu vou estar respondendo para vocês nos próximos vídeos. Toda semana vamos colocar um vídeo aqui para vocês, porque nós queremos ser bênção na sua vida. Amém? Se inscreva no nosso canal, dê um like aqui nesse vídeo, ok? Aperte aí na campainha para você estar recebendo todos os vídeos que a gente colocar aqui. Foi um prazer, muito obrigado e tchau!